Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tem. Melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mau escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até ao fim. Jesus é melhor sim que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo Ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim.
pode ser rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até ao fim. Meus ouvintes, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, foi onde baseamos a nossa leitura desta apresentação de hoje. E descendo ele, Jesus, do monte, seguiu uma grande multidão. Agora, por que seguia Jesus uma grande multidão? Está certo? As multidões o acompanhavam para lá e para cá. Não lhe davam folga. Ele tinha que estar fugindo, se escondendo. Ele não tinha que fazer propaganda. Ele mandava até que não falasse para ninguém. Mas a questão é que ele bem sabia o que tinha por dentro do homem, diz a palavra em São João capítulo 2. As pessoas seguiam-no, mas por causa dos milagres, impressionadas, curiosas, entretidas pelo seu ensino e pelas maravilhas. Afinal de contas, era uma grande novidade. Uma reunião, um movimento onde Jesus opera, é uma novidade. O povo vive buscando espetáculos, coisas diferentes. Acontece que o nível de profundidade de convicções pessoais é muito pouco. Nós vemos aí no Evangelho segundo São João, quando Jesus Cristo disse: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então a maioria mostrou que não o seguia com profundidade, com convicção pessoal, porque todos voltaram atrás, se escandalizaram. A verdade é essa. Ficaram apenas 12, e assim mesmo um deles é porque não havia chegado a sua hora ainda. Era o Judas Iscariotes. As mesmas multidões que sempre estavam tão prontas, dispostas, sacrificavam para segui-lo, não demoraram muito a desistir. Assim que perceberam que a coisa custava bastante. Ser cristão, no sentido da palavra, ser cristão naquela época, vamos dizer, custava bastante. Hoje é hobby, hoje é nobre,
Hoje é status ser pastor, ser crente, ser evangélico. Tornou-se, inclusive, uma força política muito forte. Você sabe, deu votos, pronto, se torna em força política. Essa é a grande verdade que nós encaramos à luz da palavra e dos acontecimentos. São fatos. As pessoas estão atraídas, na maioria dos casos, não de uma forma diferente daquela época. É mediante espetáculos musicais, como um cantor se torna ídolo da música popular, um cantor se torna ídolo da música evangélica. Bazares, métodos promocionais, promoções, maratonas, concursos, prêmios, etc. Agora, estudando realmente, e pessoas, estudantes, que vivem estudando, acompanhando os fatos, constatam que esse tipo de discipulado, de cristianismo, é superficial e prejudica mais do que beneficia, porque cauteriza a consciência, satisfaz não uma fome de salvação, não uma sede do espírito, na verdade, mas sim um espírito religioso. E a curiosidade acompanha o homem desde o princípio, bem como o espírito religioso. Sempre é bom lembrar que Caim, o primeiro homicida, foi religioso, cultuou a Deus. Somente que a diferença é que seu culto não combinou com a revelação. E quando ele viu que Deus não aceitou o seu culto e aceitou o de Abel, então ele caiu naquela desgraça de matar seu próprio irmão, matar Abel. Abel não tinha culpa nenhuma. Se tem uma pessoa que morreu sem culpa depois, ou mesmo antes de Jesus Cristo e de outros tantos, foi Abel. Abel morreu sem culpa, morreu inocente mesmo. Ora, só porque ofereceu um cordeiro. Naturalmente, ele sabia que quando seus pais perceberam que estavam nus, tendo pecado, portanto, Deus sacrificou um cordeiro para cobri-los. E seu pai, sua mãe, naturalmente, transmitiram aquilo para eles, no seu culto doméstico, né? E, naturalmente, também ensinaram a eles que as frutas, as maçãs, as verduras, os legumes, todas estas coisas também foi Deus quem criou. Abel sabia, Caim também sabia, tanto de uma coisa como de outra. A diferença é que quando eles se esconderam, perceberam que estavam nus, fugindo, portanto, da presença de Deus, eles cozeram para si exatamente o produto através do qual Caim mais tarde viria oferecer culto. Fruto da árvore. Cozeram vestes de folhas. Isso fala muito de religião, né? Para cobrir a seu modo, de acordo com suas conveniências. Mas a cobertura de Deus foi específica. Ela sempre foi uma só. Foi o cordeiro. Vem do cordeiro.
Então Abel foi um bom discípulo. Ele se distinguiu por causa da revelação. Ele prestou o culto correto. E por causa desse culto ele morreu. E por causa do culto revelado, milhões deram suas vidas. Não foi só Abel. Como não foi só Caim que matou. Caim matou um. Ela matou milhões. Muitas pessoas, muitos homens, se mostram sérios, animados, entusiasmados, no primeiro ponto de vista da vida cristã, da chamada, e eles chegam a ingressar em escolas, em seminários teológicos, e aquele fogo, e se separam, e se tornam assim até um tanto místicos. Mas, na verdade, a coisa exige algo mais. Para seguir a Cristo simplesmente como um salvo, exige revelação, não resta dúvida. Para seguir a Cristo como um salvo, instrumento de salvação, um anunciador das boas novas, um mensageiro, então já exige mais. O profeta de Deus disse assim que vai responder pelas almas, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 13. Se Jesus tem uma mensagem na Bíblia Sagrada, que seleciona, que fez o povo voltar, os curiosos, aqueles que estavam impressionados somente com coisas visíveis, aparentes. Ora, também seus mensageiros em todas as eras, seus verdadeiros mensageiros, têm também a mesma mensagem. Tem uma mensagem que seleciona. Tem uma mensagem que não é aceita por todos. Porque a pregação do Evangelho é como uma pescaria. E apanha toda a qualidade de peixe. E depois, mesmo tendo variedades, esses peixes têm que ser tratados. E na hora de serem tratados, se tratando dessas pessoas que são ganhas pelo Evangelho, elas recuam, elas voltam atrás. Jesus deixou isso bem claro, bem nítido mesmo na parábola da semente. É que uma semente caiu à margem do caminho, as aves vieram e comeram. A outra caiu no pedregulho, então brotou, aquela alegriazinha ali, aquele brotinho, mas logo o sol veio, queimou, acabou tudo. Outra cai no meio dos espinhos, as riquezas do mundo sufocam, a prosperidade sufoca. Agora ele disse, aquele que caiu na boa terra, essa sim dá fruto. E eles queriam, os discípulos queriam que Jesus interpretasse de fato a parábola. E ele interpretou. Ele disse, a eles não é dado conhecer estas coisas, mas a vós é dado, a vocês que ficam comigo, em quaisquer situação. Por isso, nós devemos respeitar a Deus, esteja acontecendo o que estiver acontecendo. Seja a contradição maior que exista. Respeite e tema a Deus. Dê glória a Deus. Nós temos um fato nas Escrituras, uma casa, uma família onde Jesus hospedava.
E ele se foi e logo chegou lá uma oração, um pedido, um aviso, um mensageiro. Mestre, aquele a quem tu amas está enfermo. Em outras palavras, venha depressa, senão ele vai morrer. Jesus nem se incomodou. Se trata de Lázaro, Maria e Marta. Depois que ele estava morto, aí ele disse para os discípulos: vamos lá, porque Lázaro dorme. E eu vou lá despertá-lo, né? Chegando lá, Marta disse: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas não murmurou, não se escandalizou, não deu lugar a mágoa ao coração, porque Jesus não foi. Deixou seu irmão morrer. Quantas vezes ele comeu lá, quantas vezes ele dormiu lá, naquela casa. Elas teriam muita razão para lamentar, para ficar em dificuldade com Jesus. Aquela dificuldade que muitos têm. O profeta disse que Deus deixa acontecer isso para ver como você vai reagir, para testar seu espírito. Mas acontece que elas não murmuraram, elas não deram lugar à razão. E sem fé é impossível agradar a Deus. O que aconteceu? O seu irmão foi ressuscitado depois de 4 dias na sepultura. Se ele tivesse atendido na hora, teria sido um milagre a mais. Mas como ele demorou, foi uma ressurreição. Foi uma ressurreição. O milagre foi muito maior. Tem a passagem da sunamita na Bíblia. Ela estava com seu filho morto em casa. Ela foi em busca do profeta. E todos que lhe cumprimentavam, essa pergunta: vai tudo bem? Vai bem? Vai bem? Até por hábito, por cortesia: vai bem? Vai bem? Ela sempre respondia: vai tudo bem. Com o filho morto em casa, ela dizia que tudo ia bem, porque ela cria na ressurreição do seu filho. Muito embora havendo morte na sua casa, ela estava dizendo que ia tudo bem. Deus não se agrada dessas pessoas que só ficam lamentando. Mais ou menos. Minha filha, meu filho, a coisa não está boa, não. Ore por mim, Deus se esqueceu de mim. Não, vai tudo muito bem, sim, porque esteja acontecendo o que estiver acontecendo, mesmo que seja a morte. A morte significa encontro com Deus, entrada nos céus, na 6ª dimensão. É isso que a morte significa. Então, nós vemos que há uma seleção na mensagem de Jesus, lá na Bíblia. Agora, nós vamos pregar essa mensagem de Jesus e não tem uma seleção também? Então nós estamos pregando só uma partezinha também, como aqueles que só queriam uma parte do Evangelho de Jesus, de suas reuniões. Mas eu creio que meus ouvintes querem tudo, tudo. Querem a Páscoa completa, com a erva amargosa. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vem, ó Senhor, guiar com tua mão a nossa lida tão constante aqui. Mostra o dever, servir com gratidão, e seja o nosso andar perto, ó Deus.
salvações cruéis. Vem dirigir a nossa vida aqui. Queremos tua presença, teu amor, e seja o nosso andar perto, ó Deus, de ti. Perto, ó Deus, de ti, queremos sempre andar. Perto, ó Deus, ó Deus. Vem, ó Senhor, guiar com tua mão a nossa lida tão constante aqui. Mostra o dever, servir com gratidão, e seja o nosso andar perto, ó Deus, de ti. Reveste o pensamento com humildade, reveste os atos com retidão. Queremos, pois, crescer na tua verdade. Vem, ó Senhor, guiar com tua mão. Quando